A criação de cidades em regiões costeiras ou o uso dos oceanos para transporte, locomoção ou lazer faz com que haja necessidade de expor materiais diversos a esses ambientes de alta umidade e salinidade. Sabe-se que a degradação de materiais, como por exemplo o ferro, é acelerada quando nestas condições. Por isso, algumas tecnologias baseadas na química foram então desenvolvidas para favorecer a preservação destes. Pode-se citar como exemplos as tintas, compostas principalmente por resinas como poliésteres, poliuretanas, acrílico, epóxi e outros. Após a evaporação do solvente e cura, resulta na formação de um filme que protege os materiais, impedindo a passagem de água e oxigênio. O revestimento de um metal por outro mais nobre, a galvanização. A fabricação de ligas metálicas resistentes à corrosão, como o aço inox, um metal ferroso que dentre os elementos de sua composição possui também carbono e crômio. Ou o uso de metais de sacrifício, sendo que, neste caso, conecta-se à estrutura de ferro que se deseja proteger um metal com menor potencial de redução e que será preferencialmente oxidado, cedendo então elétrons para evitar que a estrutura de maior importância seja danificada por reações redox com o ambiente. Quando se avalia a elevada velocidade com que esses processos de corrosão ocorrem para materiais em contato ou próximos aos oceanos, vê-se que muitos dos danos causados se devem à alta condutividade elétrica da água do mar. Assim, para ilustrar essa propriedade, foram reunidos aqui uma fonte de corrente alternada de 12 volts, uma lâmpada e 2 eletrodos de grafite conectados por fios à fonte e lâmpada. Para verificar o funcionamento da montagem, podemos, por exemplo, conectar os eletrodos ou, como será demonstrado aqui, mergulhá-los em um recipiente contendo o metal mercúrio, um líquido. Com isso, pode-se verificar que há passagem de corrente elétrica e que a lâmpada é acesa. Em um segundo teste, os eletrodos podem ser mergulhados em água purificada. Neste caso, vê-se que não há passagem de corrente elétrica e que a lâmpada não é acesa. Pode-se ainda inserir os eletrodos em uma solução que possui como soluto açúcar. Assim como no caso anterior, vê-se que a lâmpada não é acesa, ou seja, a presença de um soluto molecular não resulta na passagem de corrente elétrica entre os eletrodos. Por último, o que acontece quando os eletrodos são introduzidos em água do mar? Neste caso, verifica-se que a lâmpada é acesa. Conclui-se, então, que a presença de íons em solução, neste caso majoritariamente cloreto e sódio, permite o transporte de cargas entre os eletrodos, o que significa passagem de corrente elétrica. Um detalhe interessante a ser verificado nesse experimento é que, apesar de haver passagem de corrente elétrica, não há formação de gases nos eletrodos. Isso se deve ao uso de uma fonte de corrente alternada, em que o potencial dos eletrodos é alterado durante o tempo todo, não havendo, portanto, um eletrodo que possa ser definido de forma permanente como positivo e nem negativo. Em resumo, antes que haja eletrólise, os potenciais são invertidos, sendo que o que ocorre é apenas a movimentação dos íons entre os eletrodos. Um experimento muito parecido pode ser realizado com uma bateria ou um carregador de celular, ou seja, com uma fonte de corrente contínua no lugar da fonte de corrente alternada. Nesse caso, teremos um cátodo e um anodo, e, ao inserir os eletrodos em solução contendo íons, a lâmpada também será acesa. Porém, como pode-se verificar pela formação de gases nos eletrodos, a passagem de corrente resulta em um processo de eletrólise, sendo que o produto formado em cada um dos eletrodos dependerá da condição experimental. Nesse exemplo, são utilizados eletrodos inertes, ou seja, de difícil oxidação, e uma solução que contém sódio, um íon inerte, e também cloreto, este último propenso a sofrer oxidação. Assim, no cátodo é conduzida a redução da água e produção de gás hidrogênio, enquanto no anodo ocorre oxidação de cloreto e produção do gás cloro.
Ainda nesse experimento, é possível comprovar o caráter oxidante da solução formada através de sua reação com o iodeto de potássio. Em um segundo teste, pode-se também verificar que o meio reacional se tornou alcalino, comprovado pela introdução de algumas gotas de solução de fenolftaleína à solução resultante da eletrólise.